Salve, salve pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Gravando esse vídeo aqui em virtude de fizemos em 3 séries, acho que somente a C eu não consegui ter uma aula de revisão para essa prova, tá? Consegui corrigir parte da avaliação, mas ainda não tinha feito uma aula de revisão com a lista que está no Class, inclusive, tá? Mas fica aqui mais um material de apoio, tá? Essa videoaula aqui resolvendo essa lista de revisão que nós trabalhamos semana passada, tá? Então eu vou adiantar aqui para o vídeo não ficar longo. Eu vou ser bastante sucinto aqui nas questões objetivas, a gente já discutiu elas tanto para AVP como para AVG. E aí eu vou adiantar o máximo possível aqui para o vídeo não ficar tão extenso assim. O foco maior vai ser nas questões finais, que são as questões discursivas, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. Deixa eu só ajustar isso aqui. E aí, caso haja necessidade de algum comentário ou algum cálculo aqui, a gente resolve do lado, tá? Então vamos lá. Primeira questão fala da ETA. Eu havia comentado com vocês que da parte de separação de mistura, em especial as etapas que estão envolvidas em uma ETA, tá? E aí vocês já fizeram listas, fizeram atividade diagnóstica e fizeram o mapeamento mental que quase todos me entregaram a respeito das etapas de separação que estão envolvidas em uma ETA, tá? Além disso, destilação do petróleo, acho que creio só essas duas, esses processos. E aí os demais conteúdos que vocês já estão cientes, né? Então vamos lá, vamos orientar. A primeira questão fala o seguinte, ó. No ETA, para o consumo humano, a água a ser tratada passa por tanques de cimento que recebem produtos como sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio. Pessoal, o sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio, deixa eu grifar aqui, ó, sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio, terão a função de juntar, aglutinar, agregar o material sólido que está suspenso na solução, mas que não consegue sedimentar em função da gravidade, tá? É um material muito leve e que, mesmo que a gravidade consiga ainda decantar aquele material, demora bastante. Então, para acelerar, a gente adiciona um agente coagulante, que é o sulfato de alumínio. A gente adiciona hidróxido de cálcio, uma base, para fazer o pH ficar acima de 7, e aí sulfato de alumínio tem uma melhor eficiência na floculação desse material, tá? E aí, vamos lá. Essas substâncias, no caso sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio, fazem as partículas finas de impurezas presentes na água se juntarem, formando partículas maiores e mais pesadas. Opa, eles vão se juntar, formando partículas maiores e mais pesadas, que vão se depositando no fundo, no caso aos poucos, no fundo do tanque. Após algumas horas nesse tanque, a água que fica sobre as impurezas e que está mais limpa é passada para outro tanque. E aí, ó, vamos lá. Um processo de separação ao qual o texto faz referência primeira coisa, nós temos dois processos aí. A floculação, que é a adição, que acontece a partir da adição de sulfato de alumínio e hidróxido de sódio. E nós temos a decantação, né? O próprio texto faz referência aqui, ó, que partículas maiores e mais pesadas vão sendo formadas ali e vão se depositando, tá? Então eu tenho que buscar alternativa que fale de quê? Floculação e decantação. Floculação não tenho aqui, tá? Eu tenho levigação, filtração, dissolução fracionária, decantação, né, que é o item C, e a destilação simples. Não tem nada de floculação, esquece floculação. Vou buscar o outro processo de separação, que é justamente quem é decantação. Eu tenho aquele material sólido suspenso sendo agregado e ele vai decantar. Para quem esteve no grupo de química na amostra e os demais que não estiveram participando ativamente, mas que passaram e frequentaram ali passaram pelas apresentações dos demais grupos, viram que existia um filtro, mas que antes disso era adicionado sulfato de alumínio para fazer com que o material ele floculasse e decantasse, certo? E eu venho para cá, ó. A etapa vai ser a decantação, certo? Até aí tranquilo, já tinha comentado em sala de aula algumas vezes já sobre esse processo. No item 2, tá? Questão 2 na verdade. Quando chega às refinarias, o petróleo passa por processo que resulta na separação dos seus diversos hidrocarbonetos, como gasolina, querosene e óleo diesel. Assinale a alternativa que apresenta o nome do processo utilizado nas refinarias. Comentamos várias vezes sobre isso. Fizemos um processo análogo aí no laboratório, tá? Que era a destilação mais simples e não fracionada, certo? Coloquei um vídeo bastante interessante do Manual do Mundo, do Iberê, ele visitando a refinaria em Santos, se não me engano era em Santos, e mostrando todos os processos. E aí já comentei nos vídeos anteriores também, comentei em sala de aula
a questão da torre de fracionamento, que o petróleo bruto ele entra, só que o petróleo é uma mistura homogênea complexa. Então, para separar os componentes, eu teria que ter um processo, eu tenho que ter um processo, na verdade, que aquece aquela mistura, e os mais voláteis, os mais leves, eles vão subindo aquela coluna de fracionamento, até chegar na parte ali, como é que eu posso dizer, a mais fria, ou a de menor temperatura, certo? Que é a parte de cima da coluna de fracionamento. A parte de baixo é mais quente, então você vai ter lá em cima os compostos mais leves, GLP, você vai ter os gases de maneira geral. Na sequência você vai ter a gasolina, a nafta, certo? Os componentes que a temperatura ambiente são líquidos, mas que são também leves quando comparado aos demais, como o gasóleo leve, gasóleo pesado, que compreende a faixa do diesel, os óleos lubrificantes, certo? Então, o processo é a destilação fracionada, o processo que vai se basear nos diferentes pontos de ebulição dos componentes que ali estão presentes, certo? Inclusive, esse comentário que eu acabei de fazer agora responde a questão 3, mas por hora, quando eu falo da refinaria e do processo de separação dos componentes, ó, refinaria, petróleo e separação dos seus hidrocarbonetos, amigo, a gente está falando de destilação fracionada, certo? A questão 3 ela não fala diretamente do petróleo, mas ela fala da separação do álcool mediante a fermentação de açúcares, tá? Coisa que nós também trabalhamos no laboratório de ciências. Pegamos o caldo de cana, deixamos fermentando durante 3, 4 dias ali com fermento biológico, né? A levedura de cerveja. E aí, passado esse tempo, eu passei de bancada em bancada mostrando lá o galão. E vocês, alguns estavam cheirando ali, professor, tem cheiro de álcool e tal. A gente efetuou a destilação simples daquilo ali e obteve ao final o álcool, certo? A questão 3 traz justamente aquilo que foi visto no laboratório. Então ele fala o seguinte: a técnica de destilação, a questão já começa falando da destilação, tá? Para a produção de bebidas alcoólicas. E aí fala da separação do álcool. Ora, se eu estou falando de destilação e separação do álcool, ora, se é destilação, eu estou falando de aquecimento. Se eu estou falando de aquecimento, eu estou falando de temperatura de quê? Ebulição, certo? Então eu vou buscar aqui a alternativa D, que fala justamente da propriedade da matéria. Aí lembra, propriedade da matéria foi o que a gente viu tanto no segundo, com separação e mistura, viu no começo do terceiro trimestre com separação e mistura, mas viu no primeiro trimestre, quando eu comentei sobre as propriedades da matéria. Fizemos alguns testes de chama, claro que eu dei uma aprofundada maior em algumas características, mas ainda remete ao conteúdo do primeiro trimestre. Então perceba, falou de temperatura de ebulição para separação dos componentes, falou de destilação, tá? Destilação, aquecimento, temperatura de ebulição, certo? E vamos lá. Questão 4, sobre a fermentação. Qual o produto da fermentação do caldo de cana em condições anaeróbias, tá? Lembrando que o Saccharomyces cerevisiae, né, o fungo utilizado, a levedura de cerveja, ele é um fungo facultativo. Então ele trabalha tanto na via anaeróbica como na via aeróbica, tá? Então você tem aí oxigênio, no caso, ele pode obter energia mediante a presença de oxigênio, como na ausência de oxigênio. Então a fermentação alcoólica, a partir do caldo de cana para obtenção de álcool etílico, certo? Se dá pela via, se dá pela via na qual você não tem oxigênio, tá? Pela via anaeróbica, tá? Então nesse caso aqui, ó, fermentação do caldo de cana, o produto obtido na verdade eram dois produtos, tá? Eu tinha o CO2, fizemos uma aula na qual nós tínhamos ali o Erlenmeyer, açúcar, fermento e a bexiga por cima, a bexiga enchia, evidenciando que nós tínhamos ali a produção de CO2. E na destilação do caldo fermentado nós tínhamos o que? O álcool. Ora, qual o produto da fermentação? Só pode ser quem? O etanol, tá? O álcool é etílico, certo? Se tivesse aqui um CO2, nós teríamos que ter, no caso, uma alternativa que tivesse álcool e CO2. Mas nesse caso, como não tem CO2, eu busco outro produto, que é justamente quem? O etanol, certo? A questão 5, falando ainda da fermentação, tá? A fermentação alcoólica é realizada por um fungo unicelular, também chamado de levedo de cerveja. Levedo de cerveja, fermento de padaria. Cientificamente chamado de Saccharomyces cerevisiae. Essa levedura é utilizada na fabricação de bebidas alcoólicas como vinhos, cervejas, aguardentes,
fabricação de pães, no qual o gás carbônico, aí ele fala aqui, ó, no qual o gás carbônico, falando do pão, tá? É responsável pelas bolhas que tornam a massa mais macia. E aí, ó, este gás, o CO2, é liberado, no caso, este gás liberado é resultante da. Lembra que nós temos aqui na fermentação a glicose, certo? E aí o açúcar e a quebra desse açúcar. O fungo vai obter energia mediante a quebra da molécula de glicose, ou seja, nós temos ali a glicólise, certo? Havia comentado em sala de aula. Então, esse gás liberado é resultante de quem? Da quebra das moléculas de glicose, tá? A reação aqui é chamada de glicólise, tá? Eu tenho o álcool e eu tenho o CO2, certo? Tranquilo? Questão do Enem 2021, fabricação do sabão, tá? Nossa última aula prática, na verdade, foi justamente sobre esse processo, transformação do triglicerídeo, o óleo, tá? O triéster, em sabão, que na verdade o sabão, tá? Ele é um sal orgânico, ele é um carboxilato. Lembre que nós temos aí o ácido carboxílico, tá? E nós temos o carboxilato. Na verdade é o sal que surge a partir da quebra, tá? Dessa reação de saponificação desse triglicerídeo. Então nesse caso aqui, ó, com base no texto, vamos para o comando da questão, tá? Já fizemos essa questão aqui, acho que umas 2, 3 vezes já. Com base no texto, a reação química que permite o reaproveitamento do óleo vegetal. Ora, a transformação do óleo em sabão vai ser a saponificação, certo? As reações de redução envolvem variação do NOx, vamos comentar no final da lista. A epoxidação e a substituição, assim como a esterificação, tá? Na verdade, todos os processos, aí, todas as afirmativas envolvem compostos, reações orgânicas, tá? Mas nós não havíamos comentado sobre a epoxidação nem sobre as reações de substituição. A esterificação ela cai aí quando você vai reagir, por exemplo, ácidos carboxílicos com álcool, tá? Mas também não foi o foco do nosso trabalho. Então, falou de conversão de óleo vegetal, no caso, o reaproveitamento do óleo vegetal para obtenção de sabão, falou de saponificação. Belezinha? Vamos na sequência, falando do sabão, tá? Se fôssemos usar somente água para remover certos tipos de sujeira, por exemplo, manchas de óleo ou gorduras, certamente a limpeza não seria tão eficiente. Opa, usar água para remover manchas de óleo e gordura. Ora, a água é uma molécula, nós sabemos que a água é uma molécula o quê? Polar, tá? Ou seja, nós temos polos na molécula de água, um polo positivo e um polo negativo, tá? E aí os óleos e as gorduras são substâncias que apresentam um forte caráter apolar. Lembre-se que na química nós temos uma relação que é a seguinte: semelhante dissolve semelhante, semelhante se mistura com semelhante. Então, por exemplo, água e álcool, o exemplo que eu sempre comentava em sala de aula, numa garrafa de vodka, por exemplo, que você vê no mercado, você tem ali dentro da garrafa uma mistura entre álcool e água, certo? E aí neste caso nós temos a água, um solvente polar, e o álcool, certo? Também é uma substância que tem um caráter polar. Nós temos uma hidroxila, nós temos um átomo eletronegativo que vai distorcer a nuvem eletrônica e vai gerar ali um polo negativo. E no restante da molécula você vai ter um polo parcial positivo, certo? Então nós temos polar com polar, álcool e água. Nós temos uma mistura homogênea. Mas quando eu puxo para óleos e gorduras, opa, eu tenho um composto com forte caráter apolar. Então eu tenho a água polar e a gordura e o óleo apolar. Eu não tenho uma mistura. No laboratório nós fizemos separação do óleo e da água. Nós utilizamos o funil de separação. Por quê? Porque nós temos uma mistura heterogênea, tá? Eles não se misturam. Nós não temos aquela, como é que eu posso dizer? Aquela mistura homogênea, como acontece no álcool e na água, tá? E aí a questão continua, ó. No entanto, os sabões e detergentes apresentam melhor eficiência na limpeza porque possuem substâncias cuja estruturação. Detalhe, tá, pessoal? Eu havia comentado em sala de aula o seguinte: o sabão, de maneira geral, tá? Ele pode apresentar, vou pegar um exemplo genérico aqui, tá? Nós temos isso aqui, ó. O outro vídeo acabou de ser finalizado, vamos lá. Aqui, aqui, aqui e aqui. Exemplo genérico, tá? Nós temos isso aqui, ó. Isso aqui seria o sabão, tá? Isso aqui é um carboxilato, certo? Um sal orgânico. E aqui o contraíon, porque eu tenho o negativo da estrutura, e o contraíon seria o positivo, tá? Pode ser, por exemplo, aqui o Na+.
nós utilizamos no laboratório a soda cáustica. A soda cáustica é o NaOH, ou seja, eu tenho Na mais e eu tenho o que? OH menos. Então o contra-íon, tá? O íon que vai estar aqui ligado à estrutura vai ser o sódio, tá? Mas o que vai nos interessar é essa estrutura aqui, ó, certo? Observem o seguinte, eu tenho nessa extremidade aqui, ó, um ânion, eu tenho um oxigênio aqui com excesso de carga, carga -1, certo? E eu ainda tenho aqui, ó, a carbonila, eu tenho um C aqui, tá? Não vou colocar para não confundir tanto, mas tem um carbono aqui, ligado duplamente ao oxigênio. Eu tenho uma região onde eu tenho átomos aqui altamente eletronegativos. Não se esqueça, tá, jovem, para a prova daquela relaçãozinha que existe entre os elementos mais eletronegativos, tá? Eu gosto de colocar também, ó, o carbono e o hidrogênio, tá? Então observe o seguinte, que essa eletronegatividade, ou seja, a capacidade de puxar os elétrons da ligação para si, certo? Ela se dá dessa forma. Ela é maior no flúor, depois segue com o oxigênio, nitrogênio. Eu tenho ali outros elementos que eu excluo por enquanto e deixo ao final carbono e hidrogênio, tá? Eles serão úteis quando a gente for trabalhar, por exemplo, com o cálculo do NOx para álcoois e aldeídos, tá? Então vamos lá. Deixa eu subir isso aqui um pouquinho para não confundir. Trazer para cá. E vamos lá, falando do sal, tá? Esse sal orgânico aqui, falando do sabão, na verdade, esse sal orgânico. Nós temos nessa região aqui, ó, um caráter fortemente o quê? Polar, certo? Ou seja, eu tenho aqui, ó, um caráter fortemente polar, certo? Ou seja, eu tenho um forte caráter negativo, tá? Na verdade, eu tenho o sabão, anotem isso aí, tá? Eu tenho no sabão uma estrutura anfifílica, ou seja, eu tenho uma região, no caso, eu tenho regiões que apresentam, na verdade, ele apresenta um caráter de interação tanto com o polar quanto com o apolar. Isso se dá em função dessa estrutura. Essa região, que seria análoga à cabeça, por exemplo, ela tem um caráter polar, negativo, porque eu tenho elementos aqui eletronegativos. E o restante da molécula, você percebe que eu tenho muitos carbonos e hidrogênios. Lembre que cada ponto e cada dobra dessa aqui da estrutura são carbonos, tá? E aí eu tenho nessa parte aqui, ó, deixa eu botar aqui o marca-texto. Eu tenho nessa parte aqui, opa, vamos para cá. Eu tenho nessa parte aqui, ó, um forte caráter apolar, tá? Então eu poderia dizer que eu tenho nessa região aqui, ó, um forte caráter apolar, certo? E esta região aqui de cima, ela tem um forte caráter o quê? Polar, certo? Eu tenho essa região parcialmente negativa e o meu contra-íon aqui positivo, tá? Mas o que vai me interessar é essa estrutura aqui orgânica, certo? Perceba que eu tenho na mesma molécula um forte caráter apolar e um caráter o quê? Polar. Opa, a minha molécula de sabão, no caso o sabão, é uma substância anfifílica, certo? Ou seja, eu tenho uma região polar e uma região apolar. E aí por que isso é importante? A questão fala de gorduras e óleos, tá? Vamos imaginar aqui um resíduo gorduroso, tá? Eu vou botar aqui, ó, gordura, vou botar aqui, gordura, certo? Tá aqui a gordura. A gente sabe que semelhante interage com semelhante, certo? E aí eu vou ter, no processo de limpeza, a formação de uma estrutura, uma micela. E como é que ela vai se formar? A parte apolar do sabão passa a interagir com a gordura, que apresenta um forte caráter também apolar, certo? Então eu vou ter isso aqui, ó. E a parte de fora, essa região que seria da cabeça, seria essa região polar, certo? Então eu tenho essa estrutura aqui, ó. Vem aqui, aqui, aqui. Desenhar aqui para toda a estrutura, tá? Isso aqui é o que acontece durante o processo de limpeza. Então eu tenho que ter o sabão e a sua parte apolar, essa cauda interagindo, claro, com a gordura ou com o óleo, certo? As secreções, a oleosidade da pele, enfim, vários são os exemplos para isso. Então essa parte da cauda interage com a parte interage com a gordura. Nós temos ali polaridades semelhantes e a parte de fora, essa parte é justamente polar. Ou seja, durante o processo de limpeza, você passa o sabão ali, passa o detergente também,
E aí, para você remover tudo isso, você tem que jogar o quê? A água. Então a água é um solvente o quê? Fortemente polar e vai interagir com toda essa região externa aqui, ó, tá? Ou seja, o processo de limpeza ele somente se torna eficiente porque eu tenho o sabão, tá? Interagindo com a parte, com os resíduos, com a sujeira que é a polar, e a parte polar do sabão interagindo com a água para que todo esse material seja removido. Eu tenho nessa estrutura aqui, ó, uma estrutura chamada de micela, certo? E aí, se a gente puder dar um Google aqui rapidinho para observar, deixa eu abrir aqui a lista e eu botar aqui, ó, sabão e eu coloco aqui, ó, micela, tá? E aí, vamos lá. O processo de emulsificação, tá? Mas aí, ó, o que interessa para a gente é isso aqui, ó. Nós temos essa estrutura, no qual nós temos essa região fortemente apolar, que seria análogo à sujeira, por exemplo, e a parte da cabeça, certo? Que é a parte polar, interagindo com a água. E aí tem dois nomes que aparecem aqui na imagem, bastante interessantes, que eu não comentei agora, que é a cabeça hidrofílica e a cauda hidrofóbica. Ora, se a cauda tem um forte caráter apolar, a gente chama esta região aqui de região hidrofóbica, certo? E a região da cabeça, hidrofílica, certo? Hidrofóbica, fobia, aversão, hidro, água. Então, aversão à água, certo? A parte da cauda, a parte apolar. E a parte polar nós chamamos de hidrofílica, certo? Vem de esse sufixo fílica, indica afinidade, e hidro, água, certo? Então nós temos aqui, ó, uma região hidrofóbica e uma região hidrofílica. Nós temos uma molécula anfifílica, certo? Tranquilo aí? Voltando para a questão, nós temos... Deixa eu minimizar aqui, ajustar aqui o tamanho da folha. Beleza. Trazer para cá. E observa o seguinte, ó. Ele falando do processo de limpeza, né? E ele comenta o seguinte, ó, no entanto, os sabões detergentes apresentam melhor eficiência. E tipo, por quê? Porque grupos apolares se ligam à sujeira, no caso o óleo, facilitando sua remoção. Ora, o processo de limpeza ele se dá porque nós temos aqui a parte apolar, a parte hidrofóbica interagindo com a gordura, que tem forte caráter apolar, mas também porque nós temos a região polar, interagindo com quem? Com a água, certo? Então a ideia aqui é buscar alternativa que traga justamente essa relação, essa associação, que é exatamente aqui, ó, a letra C, quando ele fala, já adiantando, tá? Que os grupos polares capazes de reagir com a água, tá? Interagir com a água, e os apolares se ligando à sujeira. E aí, claro, facilitando sua remoção, certo? O item B ele fala assim, ó, grupos polares se ligando à sujeira. Não, grupos polares são hidrofílicos e a sujeira ela tem um forte caráter apolar. Então, os grupos polares se ligam à água, tá? E não à sujeira. No item D, grupos apolares capazes de reagir com a água. Não, esqueça, grupos apolares reagem com a gordura, interagem com a gordura. E o item E, os grupos iônicos, tá? No caso, a parte da cabeça, a parte polar, a parte hidrofílica, capazes de reagirem com a água e a sujeira. Não, opa, calma, reage apenas com a água. A sujeira, quem interage é a parte apolar, a parte hidrofóbica, certo? No item C, questão C. Meu Deus do céu, questão 8. Vamos lá, a correria tá grande. Questão 8. Se fala aqui dos tensoativos, tá? E aí a questão comenta que são compostos orgânicos, tem um comportamento anfifílico, ou seja, tem a parte polar e a parte apolar, certo? A parte hidrofóbica e a parte hidrofílica. E ela comenta assim, ó, o principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 1940 e teve grande aceitação no mercado de detergentes em razão do melhor desempenho comparado ao sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação biológica por causa dos diversos carbonos terciários que compõem a cadeia da porção hidrofóbica, ou seja, ele está se referindo à presença de carbonos terciários, tá? Na verdade, nós teremos ramificações aí na parte hidrofóbica, ou seja, na cauda, na parte apolar, certo? E ele comenta aqui, ó, as ramificações na cadeia dificultam a degradação, ou seja, ele já está associando, ó, os carbonos terciários com o que? As ramificações, certo?
Ou seja, a presença de ramificações dificulta a degradação. Esse é o ponto. Aí a questão, o texto continua, né? Isso levou à substituição na maioria dos países por tensoativos biodegradáveis. Ou seja, biodegradáveis são aqueles que têm cadeias o quê? Lineares. Aí ele fala aqui, ó, qual a fórmula estrutural do tensoativo persistente? Ora, se o linear é biodegradável, o ramificado é que é o persistente. Então eu vou ter que buscar uma estrutura que apresente uma cadeia carbônica com ramificações, com carbonos terciários, certo? Então venham para cá, ó. Nós temos o item A. Perceba que nós temos aqui, ó, esse trecho aqui da cadeia entre colchetes e aqui embaixo 15. Está indicando que este grupo se repete 15 vezes na cadeia carbônica. E aí, claro, está falando de um tensoativo aniônico, nem tem um íon negativo aqui, tá? Então, eu desconsidero toda essa parte aqui que não tem ramificações, tá? Na sequência aqui, ó, o item B, ele até apresenta aqui alguns carbonos terciários, tá? Mas, na verdade, quando comparando com os demais, de fato, ele é o que vai apresentar as ramificações, porque a questão, mais uma vez, pede a fórmula do tensoativo persistente, ou seja, aquele que apresenta ramificações, certo? Perceba que a cadeia apresentada no item C, no item D e no item E, em especial item C e item D, são cadeias lineares, tá? A parte hidrofóbica, a parte apolar, ela apresenta aqui linearidade, tá? Eu não tenho ramificações aqui nem aqui. No item E, eu até tenho algumas ramificações, só que o tensoativo comentado no texto é um tensoativo aniônico. E esse tensoativo aqui, ele é catiônico. Professor, qual que é a diferença? Olha aqui, ó. A porção polar, a parte hidrofílica, eu tenho um cátion. Este tensoativo, o que seria análogo ao sabão, tá? Este tensoativo, ele é catiônico e não aniônico. Quando eu venho para a letra B, perceba, eu tenho de fato um tensoativo aqui, ó, aniônico, tá? A minha cadeia principal é essa daqui, ó. E perceba que eu tenho aqui, ó, eu tenho uma ramificação aqui, duas ramificações, 3 e 4 ramificações. Perceba que eu tenho carbonos terciários, ó, aqui, aqui, aqui e aqui, certo? E aqui também tem um carbono terciário. Ou seja, o enunciado comentava o seguinte, ó, que a presença de carbonos terciários dificultava a degradação biológica desse material. Então, de fato, o item B é aquele que apresenta a maior resistência à biodegradação, certo? Vamos lá para a próxima questão. A questão 9, também muito parecida à questão do Enem desse ano, inclusive, tá? Ele fala assim, ó, o descarte de detergentes comuns dos esgotos domésticos ocasiona a formação de uma camada de espuma que impede a entrada de oxigênio na água. Tranquilo. Os micro-organismos que vivem nessas águas não são capazes de quebrar moléculas o quê? Ramificadas. Quebrar moléculas ramificadas. Ocorrendo assim um desequilíbrio ambiental nos rios. Tranquilo. A fórmula a seguir representa a estrutura química de um tensoativo presente na composição de um detergente não biodegradável. Ou seja, se ele é não biodegradável é porque ele apresenta, ó, aqui a cadeia principal, beleza, a parte hidrofóbica, a parte apolar. E aí perceba que nós temos aqui, ó, o seguinte, nós temos ramificações, ó, aqui, 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 aqui e aqui. E o texto ressalta, né, tanto este como o anterior, que a presença de ramificações torna esse material que, ó, não biodegradável, tá? E o comando da questão é o seguinte, ó, qual modificação química na estrutura desse tensoativo o tornaria biodegradável? A gente já sabe que as ramificações dificultam essa degradação. Qual seria a solução? Você retirar as ramificações, ponto. Eu venho para cá, ó, retirar a parte polar da molécula? Não, eu tenho que ter a parte polar para interagir com a água. Eliminar a insaturação do aromático? Não tem nenhuma relação. Trocar o grupo aniônico por um neutro? Não, você tem que ter a parte polar, a parte hidrofílica do tensoativo, certo? Alterar o grupo aniônico? Não, esse não é o ponto. Modificar a cadeia carbônica para a cadeia normal, ou seja, aquela cadeia que não apresenta ramificações, certo? Eu tenho que ter uma cadeia normal, uma cadeia que não tenha carbonos terciários, tá? As ramificações, belezinha? Vamos na sequência. Mais uma questão que envolve biodegradação, tá? Quando se utiliza sabões ou detergentes biodegradáveis em processo de lavagem industrial ou domésticos, estes podem chegar aos lagos e rios através do sistema de esgoto. Não tem problema, já que ele é biodegradável, certo? Neste caso,
Os resíduos são degradados pela ação de micro-organismos que produzem enzimas capazes de deteriorar as moléculas de cadeias carbônicas lineares. Então, ó, eles são degradados por quê? Porque nós temos aí cadeias carbônicas lineares, certo? Porém, estas enzimas não reconhecem, moléculas de cadeias ramificadas, certo? Ou seja, tensoativos com cadeias ramificadas são aqueles que não apresentam biodegradação, tá? Eles são resistentes no meio ambiente. E aí vamos lá. Considerando os benefícios ao ambiente, qual composto poderia ser classificado como biodegradável? Ora, aquele biodegradável vai ser aquele tensoativo que apresenta o quê? Cadeia carbônica, ó, o enunciado está jogando para você aqui, ó. Cadeia carbônica linear, certo? Ou seja, aqueles sem ramificações. E aí eu venho para cá, ó. A letra E, tá? Não é um tensoativo, tá? Nós temos aqui uma cadeia, um éster, e ao final da cadeia aqui nós temos duas hidroxilas. Nós temos aqui no grupo D um detergente, um tensoativo neutro que apresenta tanto parte catiônica quanto aniônica. Nós temos aqui no item C um material que apresenta ramificações. E aí eu venho para o item B e item A. Aquele que é classificado como biodegradável é exatamente o item A, aquele em que eu vou ter a cadeia toda ela linear. Tranquilo, pessoal? E aí vamos lá, vamos para a próxima questão. A questão 11. O noticiário de veiculação nacional apresentou uma matéria sobre o racionamento de água. Na ocasião, o governador Geraldo Alckmin deu a seguinte declaração: na maior estação de tratamento de São Paulo, a água do volume morto do sistema Cantareira começa a passar por uma série de processos químicos até que se torne potável, tá? Então eu tenho processos químicos que são envolvidos aqui para tornar esta água potável. Eu tenho aqui a imagem vista de cima do que seria um ETA, tá? Eu tenho aqui, ó, o reservatório, a água coletada e vem para a primeira estação, no qual é feita a floculação com adição de sulfato de alumínio e cal, certo? Aqui acontece a floculação. Essa água misturada com essas duas substâncias aqui vem até um tanque de decantação, onde acontece, obviamente, a decantação. Posteriormente, a água livre daquele sólido suspenso passa por um filtro que contém carvão, areia e cascalho, tá? Para que aquele material que ainda esteja suspenso seja retirado mediante a dissolução do material filtrante. Esta água que sai do filtro vem para um tanque onde é adicionado cloro, certo? O cloro tem a função de matar os micro-organismos ali presentes. A floculação com a decantação e filtração não retira ou não elimina os micro-organismos. Então por isso que vem a cloração, tá? Por isso a água de piscina, por exemplo, tem muito cloro, que é para justamente, em especial piscinas de clube, tá? Onde entram muitas pessoas ali. Você tem bastante cloro, por quê? Para evitar qualquer não digo transmissão, mas qualquer presença de micro-organismos naquela água, certo? E aí vamos lá. A questão pede o seguinte, ó, com base nas informações contidas no texto e na ilustração, as etapas que são adicionadas substâncias químicas correspondem às apresentadas em. Aonde é que acontece aqui a adição de substâncias? E aí? Pausa para você pensar. Acontece no tanque A, onde eu tenho a adição de sulfato de alumínio e cal, são substâncias químicas, e acontece no tanque D, onde eu adiciono o quê? O cloro. No tanque B, a decantação é um processo físico, tá? E no C, também é um processo físico, tá? A absorção vai se dar desse material que porventura esteja suspenso com material filtrante. Não tem adição de nenhuma outra substância aí, certo? A adição somente acontece no tanque A e no tanque D. Ou seja, os processos A e D, ou seja, a letra C, certo? Próxima questão, a questão 12, questão batida, tá, pessoal? Álcool primário. Só lembrando que o álcool primário, o etanol, que é aquele obtido na fermentação, por exemplo, ele apresenta o carbono ligado à hidroxila, é um carbono que está ligado a um outro carbono. Essa é a definição de carbono primário, tá? Nós já vimos feito essa questão aqui várias e várias vezes, tá? Então eu tenho para a estrutura C aqui, ó, um álcool primário. Só relembrando, tá, pessoal? Nós temos aqui, ó, o carbono que está ligado à hidroxila. Deixa eu botar aqui.
o carbono ligado à hidroxila, este carbono aqui, ó, um carbono CH2, tá? Aqui eu tenho um CH3. Este carbono ligado à hidroxila, aqui, ó, este carbono aqui ligado à hidroxila está ligado a apenas um outro carbono, ou seja, nós temos um carbono primário. Perdão, nós temos um álcool primário, tá? Então, nesse caso aqui, o etanol, ele é o nosso álcool primário. Mais uma vez, porque o carbono ligado à hidroxila, tá? O grupo OH, está ligado a apenas um outro carbono, álcool primário. Beleza? A questão 13 também, bem batida já, tá, pessoal? Falando do bafômetro, que foi uma prática bastante interessante que foi realizada no meio do segundo trimestre. Nós tínhamos feito aquele bafômetro caseiro e o intuito era eu trabalhar, obviamente, com reações de oxirredução. Nesse caso, reações de oxirredução envolvendo compostos orgânicos, e o escolhido foi o álcool, certo? E aí o bafômetro, ele tem essa função, tá? Ele vai trabalhar com reações de oxirredução. Então o álcool que é expirado, ele passa por um processo oxidativo, certo? E tem o seu NOx variável. Toda vida que eu falar de reações de oxirredução é porque o NOx, a carga daquela espécie, muda, certo? E aí vamos lá. A questão fala assim, ó, os bafômetros ou etilômetros indicam a quantidade de álcool presente no organismo de uma pessoa. Aí o álcool tem como fórmula molecular aqui, ó, C2H6O, ou também pode aparecer assim, tá? C2H5OH, certo? O álcool presente no organismo de uma pessoa através, no caso o bafômetro vai indicar a quantidade de álcool presente no organismo da pessoa através do ar expirado por ela. Tranquilo. Estes dispositivos utilizam células a combustível que funcionam de acordo com as reações químicas apresentadas. Vem para cá. Eu tenho a equação 1 e a equação 2, tá? E aí observe o seguinte, eu tenho para a equação 1 um processo de oxidação. Perceba que esta afirmação que eu faço, pelo fato de ser uma reação de oxidação, se dá pela presença de elétrons aonde? Nos produtos. Elétrons nos produtos, oxidação. Elétrons aqui, ó, para a equação 2 nos reagentes, ou seja, antecedendo a seta que indica a transformação química da reação, tá? Nós temos uma redução, certo? E a questão pede que você relacione aqui, que você determine qual que é a fórmula geral. Eu tenho uma célula combustível, um ânodo e um cátodo. Eu tenho um local onde acontece oxidação e um local onde acontece o quê? Redução. Então, para que isso aconteça, eu tenho que ter uma oxidação e uma redução. Eu tenho que identificar quem oxida e quem reduz. E aí, claro, encontrar uma equação global que descreve todo o processo. Como é que eu vou determinar a equação global? Ora, eu vou pegar a equação anódica e a catódica, certo? Eu vou pegar a equação de oxidação e a de redução. E vou montar uma equação só. E aí, como é que eu faço isso? Eu somo as duas equações, certo? E aí, quando eu somo as duas equações, atente-se ao seguinte. Caso uma substância apareça nas duas equações, mas em uma ela é produto e na outra é reagente, ou vice-versa, tá? Eu posso cortar, como é equação matemática. Então perceba o seguinte, na primeira equação eu tenho o álcool sendo transformado em aldeído, lembre-se disso, tá? Álcool primário é oxidado a aldeído. E aí eu tenho aqui, ó, também são gerados, né? 2 íons H+, e 2 elétrons. Para a segunda equação, eu tenho íons H+, aparecendo como reagente, e os elétrons também aparecendo como reagente. Opa, na equação 1 eu tenho H+, como produto, e aqui como reagente, posso cortar. Elétrons como produtos, elétrons como reagentes, posso cortar. O que é que me sobra como reagente? O álcool expirado, certo? Me sobra também meio mol de oxigênio, certo? E do lado dos produtos eu tenho quem? O aldeído, que é o produto da oxidação do álcool, tá? Mais o que? Água. Então eu vou buscar a alternativa que relaciona as substâncias ali apresentadas de maneira correta. Ele fala assim, ó, na reação global de funcionamento do bafômetro, os reagentes e produtos desse tipo de célula são, gente, item E, o oxigênio do ar, ou seja, este O2, e o álcool expirado como reagentes, tá? Antecedendo a seta que evidencia a transformação química aqui, e a água e o aldeído como produtos, tá? Se fosse analisar a letra A, o álcool expirado como reagente, a água, os elétrons e H+, opa, a equação global é essa, não tem mais elétrons e íons H+. Mesma coisa da B, ele fala aqui, ó, íons H+, como reagente, não existe isso, foi embora já, tá? O item C, apenas o ar como reagente. Cara, é um processo de oxirredução. Você tem que ter quem oxida e quem reduz. Se for só o ar, não faz sentido, sacou? Eu tenho que ter o álcool, é o bafômetro. O item D, apenas o álcool expirado como reagente, a água, o aldeído, no caso o etanol,
E H+, cara, o H+, já saiu da equação global, não tá mais aí, tá? Letra E. A questão 14, falando do bafômetro simples, tá? Ele é bem parecido com o que a gente fez no laboratório. Nós tínhamos o Erlenmeyer com a solução, no caso com álcool aqui. Eu tinha um canudo no qual nós soprávamos esse álcool, fazíamos ele evaporar, tá? E aí este vapor de álcool passava por um outro canudo e era borbulhado numa solução ácida de cromato de potássio. A solução ácida de cromato de potássio, tá? Era a nossa solução, vou botar aqui, ó, a nossa solução oxidante, ou seja, a solução que vai promover a oxidação. Ou seja, a espécie, no caso o cromo, na forma de cromato, ele sofre redução, já comentamos em sala isso. E o álcool, ele sofre oxidação. E aí, claro, tem as variações de NOx envolvidas, tá? Mas o que é importante é você se atentar ao enunciado da questão. Um bafômetro simples consiste em um tubo contendo uma mistura sólida de cromato de potássio em silicone umedecida. A gente fez aqui com a solução, tá? Neste teste, a detecção da embriaguez por álcool, por consumo de álcool, se dá visualmente. Nós temos a alteração da cor, pois a reação que ocorre é a oxidação do álcool a aldeído. Álcool a aldeído, tá? Que álcool é esse? É o álcool etílico, certo? E quem que é o aldeído? Vai ser o etanol. Ou seja, eu tenho aqui para álcool, a gente já cansou de ver isso aqui, ó, C2H5OH. E o aldeído? O aldeído é o CH2H4O, certo? Ou seja, é o que é dado aqui na questão anterior. Aqui, ó, este rapazinho aqui é o aldeído, o etanol, tá? E vamos lá. Eu tenho que buscar as equações, e claro, a partir dessas informações que são apresentadas aí, qual das 5 reações apresenta corretamente o processo envolvido no bafômetro, tá? E aí vamos lá. Quem que é, primeira coisa, quem que é o dicromato, certo? O dicromato é um sal. E nós temos a seguinte cara aqui, ó, K2CR2O7. Quando esse sal está misturado com ácido sulfúrico, no caso com a solução de ácido sulfúrico, a gente tem isso aqui, ó. Nós temos 2K+, mais CR2O7, 2-. O que vai participar do processo oxidativo é este rapaz aqui, ó, certo? O potássio, o K+ está fora, ele não vai participar. E aí, vamos lá. Primeira coisa, é o dicromato, até pelo nome, né? Dicromato, dicromo, são 2 cromos, tá? Então eu já poderia de cara aqui, ó, tirar 2 afirmativas. A letra C, tá? E a letra E, porque ele traz aqui o cromato e não o dicromato, certo? E vamos lá. Reage com o álcool, tá? O dicromato reage com o álcool. Quem que é o álcool? É o etanol, é o CH3CH2OH, tá? Este rapaz aqui, ó, deixa eu botar aqui do lado. Este rapaz aqui, o etanol, é este rapaz aqui, ó, é CH3CH2OH, certo? Ou seja, eu vou retirar a opção D, porque a opção D, olha o que ele põe aqui. Ele põe o aldeído como reagente. E não, é o álcool como reagente. CH3CHO é o aldeído, é o CH2H4O, é o aldeído, tá fora, tá? Então esquece a letra D. Sobra aí a letra A e a letra B. Aí você olha, professor, mas tem os H+ aí. Eu sei, tem os H+, só que não precisa se preocupar com ele. Por quê? Porque a questão fala o seguinte, ó, é álcool a aldeído. Quem que é o aldeído? É o CH2H4OH, perdão, C2H4O. É este rapaz aqui, ó, CH3COOH. Lembre que o aldeído ele se caracteriza por apresentar uma carbonila, ou seja, um C-O terminal, ou seja, na extremidade da cadeia. O que é que isso quer dizer? Que o carbono da carbonila ele está obrigatoriamente ligado a um hidrogênio. Então ele é o que? Terminal. Se não fosse, era acetona, mas não é o caso, certo? Então vamos lá. No item B tem um ponto importante que é o seguinte, ó, ele põe aqui o dicromato, põe os íons H+, põe o etanol. Perfeito. Ele põe aqui, ó, o cromo +3, beleza. O cromo ele sai na forma de dicromato de cromo +6 para cromo +3, beleza, ele sofreu redução. Eu falei que a solução oxidante ela reduz e o álcool ele vai oxidar, tá? Lembre que é sempre o contrário, né? O agente oxidante é aquele que reduz, a solução oxidante é aquela que reduz, certo? Só que aqui ele põe o cromo +3, põe a água, só que ele põe o CH3CHO. E o item A põe CH3COOH.
COOH. Opa, COOH é ácido carboxílico, ou seja, é isso aqui, ó, é R, C dupla O, OH. Perceba que é uma diferença entre isto aqui, carbonila terminal, e uma carboxila. Carboxílica é o grupo funcional que caracteriza o quê? O ácido carboxílico. E a carbonila terminal é o grupo funcional que vai caracterizar quem? O aldeído. Ou seja, a letra B é a correta, porque eu tenho de fato as espécies corretamente apresentadas. Não precisaria balancear, não precisaria fazer nada de extraordinário. Analisar o que é que entra como reagente e o que sai como produto. É etanol, é o dicromato e é os H+, porque a solução é ácida, tem um ácido sulfúrico. E o que é que sai daí? Sai um cromo, pode ser na forma mais 2 ou mais 3, tá? Ele é reduzido, não interessa. E aí eu tenho água, tranquilo, só que quem que é o produto da oxidação do álcool? É o aldeído. O etanol vai a etanal, certo? O CH3, CH2OH vai a CH3, COOH, certo? Ou seja, isto aqui é transformado nisso aqui, tranquilo? Então aqui nós temos a letra B, certo? A questão 15, ela se repete aqui, né? É a mesma questão da 13, e a gente pula ela, obviamente. E a questão 16, que inclusive estava na lista de revisão do segundo trimestre, e coincidentemente ela também estava em um de simulado evolucional, né? Então vocês que tinham feito a lista de revisão acertaram essa questão do simulado evolucional. É falando justamente deste mesmo processo de oxidação do álcool, certo? Para detecção, para ser utilizado na verdade como bafômetro. Então o bafômetro vai trabalhar de que forma? Detectar o álcool presente, enfim, no sopro, tá? No ar daquela pessoa que está ali sendo, que passa, na verdade, pelo teste do bafômetro. E aí ele comenta mais uma vez sobre o processo do bafômetro, aquela coisa toda. E ele põe uma imagem aqui mostrando que esse processo ele funciona como uma célula combustível, tá? E aí eu tenho a entrada do álcool aqui e eu tenho eletrodos positivos e negativos e um disco poroso que mantém um contato elétrico entre os dois eletrodos. E aí são apresentadas aqui duas equações. Vocês já devem ter visto aí que essa equação se repete algumas vezes, não é isso? Essa equação vai se repetindo várias e várias vezes, tá? E aí vamos lá. É a mesma equação. E aí nós temos aqui dois eletrodos. A primeira equação, que representa a equação que acontece no eletrodo A, é uma equação que nos mostra uma oxidação. Por que oxidação? Porque os elétrons estão nos produtos, certo? É como se os elétrons estivessem o quê? Ó, sendo liberados. A oxidação é a perda de elétrons. A redução é o ganho de elétrons. Professor, reduziu, ganhou? Como é que funciona isso? A redução é a diminuição no NOx, certo? E isso acontece porque eu ganho elétron. Elétron é carga negativa. Se eu ganho elétron, eu fico o quê? Negativo, certo? E aí, para além disso, lembre-se do ou e o will, certo? Se a espécie oxidou, o NOx aumentou. Se a espécie reduziu, o NOx diminuiu, certo? Por quê? Porque ele ganhou elétrons, certo? E vamos lá. O eletrodo A está me mostrando aqui uma reação de oxidação. Vou botar aqui, ó, oxidação. O eletrodo B, elétrons nos reagentes. Opa, eu tenho aqui uma redução, certo? E aí vamos lá. É importante saber nomear cada eletrodo. A oxidação ela acontece no ânodo, certo? E a redução acontece aonde? No cátodo. Eu até brinquei com vocês, né, professor? Mas são muitos nomes, como é que eu vou lembrar disso aí? Cara, você tem aqui, ó, duas formas de você memorizar isso aí, tá? Eu tenho vogal, consoante, consoante. Ou você pode imaginar assim, ó, cátodo, redução. Cátodo começa com C, redução começa com R. Aí você lembra daquele rapaz, né, o Cristiano Ronaldo, né? Cátodo, redução. Acabou-se. Para não esquecer, tá? Isso aqui são macetinhos para você não se esquecer. Porque por mais que você domine todo o conteúdo, às vezes uma besteirinha dessa pode te provocar um erro na questão que era tipo, ganha, sacou? E aí vamos lá.
No estudo das pilhas, empregam-se códigos e nomenclaturas próprias da química, tranquilo, visando caracterizar os materiais, as reações e os processos. Neste contexto, a pilha que compõe o bafômetro apresenta o eletrodo A como cátodo. Não, o eletrodo A é onde acontece a oxidação e é o meu ânodo. B, etanol como agente oxidante. Cara, o etanol ele é oxidado. Se ele é oxidado, ele é o agente redutor. Não se esqueçam disso. Quem oxida é agente redutor e quem reduz é agente oxidante, certo? Não esqueçam disso. Na verdade, aqui o etanol ele é oxidado, certo? Então ele não é o agente oxidante, certo? Seria o agente redutor. Item C, o eletrodo B como polo positivo. Detalhe, tá? Que eu não coloquei. Isso aqui é o polo positivo, isso aqui é o polo negativo, tá? Elétrons partem do ânodo, tá? Por quê? Porque se é oxidação, eu estou liberando elétrons, polo negativo, tá? E isso eu tenho aqui elétrons chegando, ora, é o polo positivo, certo? Então eu tenho letra C, o eletrodo B atua como polo positivo, certo? É o meu cátodo, onde acontece o quê? Redução, certo? E aí vamos lá, na sequência aqui para a próxima questão, vamos adiantando, tá? Mais uma questão falando de sabão. A fabricação de sabão para limpeza é conhecida há séculos e narrada pelos antigos historiadores. Com o processo rápido da indústria durante os séculos, com o progresso rápido da indústria durante os séculos 19 e 20, a fabricação de sabão mudou um pouco e a maior parte produzida hoje é pelo chamado processo contínuo. Usado principalmente para fins de lavagem como agente emulsionante, tá? O sabão consiste principalmente de hidróxido, no caso, o sabão consiste principalmente de hidróxidos de sódio ou potássio e de ácidos gordurosos, no caso aí os ácidos orgânicos. Os sabões produzidos a partir de hidróxido de sódio, a soda cáustica, como feito lá no laboratório, tá? Ele fala aqui que são conhecidos como os sabões duros. Já os fabricados a partir de hidróxido de sódio, a partir de hidróxido de potássio, são conhecidos como os sabões moles. Outros tensoativos, frequentemente conhecidos como detergentes sintéticos, competem com os sabões em muitos usos. Um sabão pode ser preparado pelo aquecimento de banho de porco com soda cáustica. A gente fez no laboratório utilizando óleo vegetal, tá? O óleo de soja. Este tipo de sabão, quando usado, aí atente-se a algumas informações. Ó. O comecinho dele tinha coisas bem específicas, mas esse finalzinho aqui ele fala o seguinte, ó. Esse tipo de sabão, quando usado com águas contendo sais de cálcio e magnésio, forma um precipitado. Ou seja, quando nós temos na solução, tá, na água, cálcio e magnésio, nós temos um precipitado. Opa, professor, então o que é que significa? Que o sabão não faz espuma, certo? Então, um sabão, no comum, no senso comum, ele é um bom sabão quando ele faz o que? Espuma. Então, a depender da água utilizada, se ela tiver um alto teor de cálcio e magnésio, ele não vai fazer espuma. Por quê? Porque o sabão formado, o carboxilato, certo? Ele interage com o cálcio e precipita, forma um sólido, tá? É capaz de formar uma micela? É, certo? É capaz de limpar? Ainda é, certo? Mas, de maneira geral, a formação desse precipitado vai dificultar a formação da micela. Você vai ter ainda ele funcionando, tá? Mas não de forma tão eficiente, certo? E aí vamos lá. Considere as afirmações a seguir. Sais do tipo carboxilato de cálcio, no caso sabão ligado ao cálcio, são solúveis. Cara, a questão acabou de falar que eles são precipitados, formam um sólido. Não é solúvel, tá? É insolúvel. Então a primeira afirmativa aqui, ó, de cara, tá errada. Ele termina o texto falando que esse sabão, quando misturado com sais de cálcio, forma um precipitado. Aí ele, na afirmativa, comenta: sais do tipo carboxilato de cálcio são solúveis. Não, são insolúveis. Afirmativa 2. A molécula de sabão é constituída de uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Show, ela é anfifílica, certo? Então a 2 aqui está correta. A 3, a parte hidrofóbica do sabão é a cadeia orgânica. Correto, a parte apolar, a parte hidrofóbica, que tem aversão, não gosta, não tem afinidade com a água, é a parte hidrofóbica, que é justamente o quê? A cadeia orgânica, certo? Eu havia colocado no desenho aqui, ó, volta para cá, olha aqui, ó. A cadeia orgânica aqui, ó, ela é apolar, ela é hidrofóbica, certo? Tá correto também. E na afirmativa 4 ele fala assim, ó, a parte hidrofílica do sabão é o grupo carboxilato. Professor, que danado é carboxilato?
É isso aqui, ó. A parte hidrofílica, certo? A parte polar é formada, sim, pelo grupo carboxilato. Esse C dupla O menos é o carboxilato, certo? Também está correto. A afirmativa que responde corretamente isso aqui vai ser a afirmativa C. Os pontos 2, 3 e 4, as afirmativas 2, 3 e 4 são as verdadeiras, certo? Tranquilo aí? Vamos para a próxima questão. Texto para as questões 19, 18, 19, 20 e 21. Vamos lá, para finalizar, que já está quase 1 hora de vídeo. A questão 18, pessoal, eu vou deixar em aberto, tá? Porque vocês podem pesquisar essa questão, ela é... Enfim, você der um Google, ele aparece, tá? Você botar aqui, ó, bafômetro, equação química. E, inclusive, teve um... Essa aqui é a equação que, inclusive, aparece na questão da lista, certo? No material do Class, eu havia colocado um artigo falando... Tem como título o hálito culpado, né? Falando justamente dessa questão do bafômetro e do fato de você expirar ar e ele está com álcool, tá? Claro, o bafômetro detectando esse álcool, tá? Mas se você vem aqui e analisa essa equação química, nós temos isso aqui, ó. Pronto, perfeito. Essa aqui é a equação, tá? Detalhe, a questão aqui, inclusive, ela põe o NOx das espécies. Vou comentar já já sobre o NOx. Atente-se às cores. Você deve se lembrar que quando na segunda série A, se não me engano, foi Augusto que soprou. Abraço, Augusto. E aí, enquanto ele soprava, a solução ela era amarelada. Por quê? Porque eu tinha a solução ácida aqui, ó, de ácido sulfúrico com o dicromato. Quando você vai jogando o álcool, ele reage, o dicromato reage com o álcool. Nós temos aí a reação de oxirredução. O dicromato, tá? No caso, o cromo mais 6, aqui, ó, ele é reduzido. A solução oxidante, ela reduz. Olha aqui a redução, ó. Sai de mais 6 para mais 3. O NOx diminuiu? Diminuiu. Então, reduziu. Certo? E o carbono ligado à hidroxila aqui no álcool, tem NOx de -1. Já fiz várias e várias e várias vezes. Vou fazer mais uma vez aqui. A última esse ano, eu espero. Calculando o NOx do carbono, no caso ligar a hidroxila, para o álcool. E ligar a carbonila, no caso do aldeído, tá? Perceba que o álcool, ele oxida. Só um detalhe, pessoal, só um detalhe aqui. Esta equação aqui põe a oxidação final, tá? Volta um pouquinho. Aqui ele colocou ácido carboxílico. Esquece. Deixa eu voltar para cá, que aqui ele foi além da questão. Deixa eu voltar aqui. Deixa-me ver. Ele está colocando a equação completa até ácido carboxílico. E esse não é o ponto. Nós temos que analisar a equação aqui que envolve a formação do aldeído. Eu vou voltar aqui para a equação que está na lista, tá? Para não causar tanta confusão. Deixa eu voltar para cá, porque para essa imagem aqui que eu havia aberto inicialmente, ele coloca o ácido carboxílico e o NOx é diferente. Eu fiz essa aula acho que uma única vez e faz um tempo já. E aí eu vou cobrar a transformação para aldeído, tá? Aqui está ácido carboxílico, então não se preocupe com isso. Eu vou reescrever aqui a equação, tá? Deixa eu abrir aqui, trazer o quadro aqui e abrir aqui a questão, tá? Que estava inclusive na lista, que é essa equação aqui, ó, tá? Essa equação B é a equação apresentada, tá? E aí por que eu tô falando dela? Porque esta aqui mostra a transformação do dicromato e do álcool a aldeído, tá? Aqui, nesta questão, a questão 18, eu especifico, tá? Esse é o ponto, eu especifico de etanol a etanal, certo? Ou seja, de álcool primário a aldeído, via solução oxidante de cromato de potássio e ácido sulfúrico. Essa questão aqui é muito específica, tá? Numa avaliação essa questão não seria abordada, por exemplo, porque ela requer que o aluno ele memorize a equação química que representa, que descreve esse processo. E claro, isso é ao nível médio, isso é inviável, tá? Você decorar uma equação química e daí você ter que escrever ela, não, tá? Mas eu coloquei, obviamente, para você observar as transformações, tá? Do álcool primário para aldeído e o cromo saindo do seu estágio de oxidação mais 6 na forma de dicromato para mais 3, certo? Essa questão, caso você queira pesquisar, você pode pesquisar, certo? Mas não tem problema com essa questão 18. A questão 19 já é mais interessante, por quê? Porque ela fala da estrutura de Lewis, certo? Para o etanol e para o aldeído, certo? E aí, claro, quando eu falo estrutura de Lewis, estou falando daquela estrutura de pontos e traços, na verdade, onde você vai descrever a estrutura da molécula.
Quando eu falo do álcool, tá? E quando eu falo do aldeído, nesse caso aqui, o álcool é o etanol, certo? E o aldeído é o etanal. Opa, vou botar aqui etanal. A lista, ela fala aqui do etanol, isso, do etanol e do aldeído citados no texto. Ora, quem que é o álcool? Tá aqui, ó, CH2, H5OH. Quem que é o aldeído? O aldeído acético é C2H4O. E aí, claro, quem que é o álcool? O álcool é esse rapaz aqui, ó. Eu tenho hidrogênio, eu tenho carbono, eu tenho hidrogênio para cá, eu tenho C, eu tenho H, e eu tenho o que aqui, ó? OH, certo? Quando eu vou analisar o aldeído, eu vou até deixar um pouquinho afastado aqui, porque a gente aproveita e faz as seguintes questões, que vai ser pedido para determinar o NOx das espécies. Eu venho para cá, ó. Deixa eu trazer para cá. O etanol, ele tem como fórmula o C2H4O. Só relembrando que o aldeído é esse, perdão, o etanol é esse rapaz aqui, ó, C2H5OH, o etanol C2H4O. E aí eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho hidrogênio, eu tenho carbono, eu tenho hidrogênio. Nossa, que hidrogênio feio. Descer para cá, eu tenho hidrogênio, eu tenho C, eu tenho dupla O e eu tenho aqui o que? H, tá? Carbonila terminal, tá? Nesse caso, a carbonila, se tivesse ou aqui, seria terminal, tá? Porque tem apenas 2 carbonos. E vamos lá. Isso aqui seria a resposta da questão 19, tá? A estrutura de Lewis é exatamente isto aqui. Essa representação com os traços, tá? Indicando, claro, as ligações entre os átomos aí. Cada traço desse corresponde a um par de elétrons. A ligação covalente vai se dar entre hidrogênio e carbono, carbono e oxigênio e hidrogênio, no caso do etanol. E aí cada traço desse eu tenho 2 elétrons, tá? Cada ligação dessa, mais uma vez, né? Cada ligação dessa vai estabelecer que eu não tiver compartilhado um par de elétrons. E aí isso aqui é a estrutura de Lewis. Ponto. Certo? Na questão 20, pede-se o NOx. E aí, lembrando que eu já fiz aqui várias e várias vezes o NOx. E aí, qual que é o ponto principal aqui do NOx? A gente tem que lembrar quais são os elementos mais eletronegativos, tá? Eu vou colocar aqui em cima e observa o seguinte. Eu tenho flúor, eu tenho oxigênio, eu tenho nitrogênio, eu tenho uma série de outros elementos aqui, eu tenho carbono e eu tenho hidrogênio. Quem que é o mais eletronegativo? É o flúor, certo? E aí, o que é que significa dizer que ele é mais eletronegativo? Imagine que eu tenha aqui uma ligação entre carbono e oxigênio, tá? Vou pegar uma ligação simples aqui. Vamos pegar o carbono e hidrogênio. Aqui, ó. Aqui eu tenho a ligação aqui, tá? Aqui e aqui. Deixa eu botar aqui assim, um traço, perdão, um ponto, outro ponto. E a ligação está aqui, tá? Isso aqui é a ligação. A ligação é covalente, acontece o compartilhamento de elétron, beleza. O carbono ele é mais eletronegativo, tá? O que é que isso quer dizer? Que o carbono ele puxa para si, ele consegue exercer uma maior influência sobre os elétrons da ligação, tá? Lembrando que um elétron já era dele e o outro era do hidrogênio, a ligação compartilhada, certo? A ligação covalente. Então o carbono ele consegue trazer para cima de si esse elétron, a ligação não é rompida, tá? Ele atrai, ele consegue exercer uma maior influência, ele atrai esse par de elétrons, tá? E acontece o seguinte, ó, eu vou ter o hidrogênio aqui, tá? Eu vou ter o carbono aqui, só que eu vou ter uma coisa mais ou menos assim, ó, certo? A ligação está aqui, mas eu tenho uma maior densidade em cima de quem? Do carbono, certo? Vou botar até uma nuvenzinha aqui, mostrando que essa densidade ela está mais em cima de quem? Do carbono, certo? E aí disso nós temos um polo negativo e um polo positivo, tranquilo, mas eu não cheguei no NOx, tá? Porque o NOx ele presume uma carga. E aí, claro, para compostos iônicos, quando eu tenho a transferência de elétron, de fato a carga daquele cátion, daquele íon é o seu NOx. Mas no caso da ligação covalente, a gente vai ter que assumir uma carga. E aí, como é que eu vou assumir essa carga? Amigo, se a ligação fosse rompida aqui, com quem ficou o elétron do hidrogênio? Olha a imagem aqui embaixo. Se quiser, eu posso até trocar de cor aqui. Eu vou colocar o vermelhinho como sendo do hidrogênio aqui e aqui. Com quem fica esse elétron? Ora, fica com carbono. Ah, então quer dizer que o carbono ele acabou de ganhar um elétron?
tá? Sim, ganhou, supondo que a ligação fosse rompida, certo? E aí, por que eu faço isso? Para eu poder tirar esse parcialmente negativo e atribuir uma carga, certo? E aí, claro, eu chego ao NOx, porque eu vou ter que assumir uma carga, tá? Essa carga ela é virtual, ela não existe. Por quê? Porque a ligação aqui, ó, ela não foi rompida, certo? Mas eu assumo esses valores para quê? Para eu poder enxergar a variação. Eu não estou falando de reação de óxido-redução, então eu tenho que buscar as variações de NOx. Então eu vou ter que assumir uma carga, certo? E aí, eu explicando assim, talvez fique, putz, professor, de novo? Não estou entendendo. Volta para cá, vem para a molécula aqui, ó. A ideia é, o que muda do álcool para o aldeído. Eu tenho aqui, ó, carbono, 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 hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, oxigênio. Quando eu venho para cá, eu tenho carbono, 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 oxigênio, no caso, uma dupla ligação, e carbono, hidrogênio. Opa! Então, é de se esperar que onde aconteceu a alteração na estrutura, pode ser que eu tenha alteração no NOx. E aí vamos para cá, vamos fazer. Entre carbonos, átomos de um mesmo elemento químico, eu vou ter diferença aqui, no caso eu vou ter uma ligação, no caso átomos exercendo a maior influência sobre essa ligação? Não, pô, é o mesmo elemento, tá? São átomos do mesmo elemento. Então eu não tenho polos aí, tipo, ninguém consegue descer uma influência em cima do outro. Então a carga aqui, ó, é zero. Deixa eu trocar aqui a cor para não confundir. Vai ser 0 e 0, tá? Isso analisando carbonos, tá? 0 e 0. Beleza. Não existe, é como se fosse um cabo de guerra disputando elétrons entre dois átomos que têm a mesma força. Tipo, ninguém ganha. Agora vem para cá. Carbono e hidrogênio. Analisando a eletronegatividade. Quem que é mais eletronegativo? É o carbono ou é o hidrogênio? Opa, vem para cá. O carbono, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, se ele é mais eletronegativo, ele puxa para si os elétrons. Então, aqui, ó, se a ligação é simples, menos 1. E aqui, mais 1. Eu tinha comentado em sala de aula o seguinte, se a ligação for simples, vai ser mais 1, menos 1. Se a ligação for dupla, vai ser mais 2, menos 2. Se a ligação for tripla, vai ser mais 3 e menos 3. Basta você observar quem que é o mais eletronegativo. E vamos lá, analisar agora aqui embaixo, né? Mesma ligação, carbono e hidrogênio, então segue, ó, menos 1 e segue mais 1. E eu tenho aqui, ó, carbono e oxigênio. Opa, carbono e oxigênio, o oxigênio é muito mais eletronegativo que o carbono. Então eu vou ter para o oxigênio menos 1 e para o carbono eu vou ter o quê? Mais 1. E aí como é que eu vou determinar o NOx do carbono ligado à hidroxila? Eu vou somar aqui, ó, eu vou somar todas as cargas que estão aqui sobre o carbono, tá? Resultante desse cálculo da eletronegatividade para as ligações que este carbono faz. Então eu tenho menos 1 vai embora com mais 1 e eu tenho 0 e menos 1. Então o NOx aqui vai ser igual a quanto? Menos 1. Ponto. Então o NOx do carbono ligado à hidroxila no etanol é menos 1. Se acontece a oxidação desse álcool, eu tenho que esperar uma variação na carga. Ora, se ele vai oxidar, né? Se ele oxidou, a carga vai o quê? Aumentar, né? Se oxidou, o NOx aumentou, certo? E eu venho para cá. Se acontecer uma oxidação, esse NOx aqui mudou, certo? Porque eu não vou analisar o resto, porque não tem alteração, tá? Eu vou me basear somente aqui, porque eu tive alteração na estrutura. E aí vamos lá. Entre os carbonos, há diferença de eletronegatividade? Sim ou não? Não tem. Então é 0 para cá, 0 para cá. Entre carbono e hidrogênio, já sabemos, ó, menos 1, mais 1. Agora, entre carbono e oxigênio, tem? Claro que tem. O oxigênio ele é muito mais eletronegativo. Beleza. Só que a ligação ela é dupla. Então eu vou ter menos 2 e eu vou ter mais 2. E aí qual vai ser o NOx deste carbono? Ora, soma todo mundo. O NOx aqui, ó, vai ser igual 0 mais 2, menos 1. Opa, mais 1. Perceba o seguinte aqui, ó. Enquanto etanol, este carbono tinha NOx de menos 1, certo? Agora, enquanto aldeído, olha o seu NOx, mais 1. O NOx aumentou ou diminuiu? O NOx aumentou. Então a espécie ela oxidou, certo? Mostrando que de fato o bafômetro é um processo oxidativo do álcool, certo? Só que na medida em que alguém oxida,
alguém tem que reduzir. E aí eu já havia comentado e tinha outra questão que mostrava exatamente isso. Inclusive era essa questão, deixa me ver, era essa questão aqui, onde o dicromato aqui ele tem uma carga de mais 6, talvez você não consiga enxergar essa carga de início. E ele ia para, no caso, mais 6 para mais 3, certo? Acho que o enunciado comentava aqui, mas não falava, só falava que o cromo ele iria para mais 2 ou mais 3. E aí vamos lá, essa questão seria a questão 20, né? Exibindo aqui os NOx, tá? Você vai usando até a mesma estrutura que eu fiz aqui, tá? Eu tenho aqui o NOx. Beleza, e para finalizar, de acordo, quer dizer, tem a 21 e a 22, né? De acordo com o texto, o álcool exalado, o texto está aqui em cima, tá pessoal? De acordo com o texto, o álcool exalado, ao entrar em contato com a solução de dicromato, sofre oxidação. Beleza. A imagem a seguir ilustra a fórmula estrutural do sal, o dicromato. O dicromato é a solução oxidante, tá? Ou seja, vai sofrer redução. Vem para cá. Esse aqui é o dicromato, certo? Qual é o NOx do dicromato? Vou utilizar essa mesma imagem aqui, ó. Quem é mais eletronegativo? Aí, professor, como é que eu vou saber? Segue a mesma relação, a mesma, certo? E aí, vamos lá. Cromo e oxigênio. Professor, não tem um cromo aqui não, mas não importa, porque só quem ganha do oxigênio, perdão, só quem ganha do oxigênio é quem? O flúor. E aí, o oxigênio, ele é mais eletronegativo. Lembre-se que eu falei para você o seguinte, quando a ligação for simples, é mais 1 menos 1. Quando for dupla, mais 2 menos 2. Eu venho para cá, ó. Menos 2, mais 2. Menos 1, mais 1. Menos 2, mais 2. Menos 1, mais 1. Jovem, qual que é o NOx do cromo enquanto de cromato? É só fazer a soma. Mais 2 mais 1, mais 2 mais 1. Ora, o NOx aqui vai ser igual a mais 6, certo? O mesmo vale para esse cromo que está do lado de cá, tá? É a mesma coisa, a mesma estrutura, tá? Seria mais 2, mais 1, mais 2, mais 1. Daria mais 6 também, tá? Então o NOx do cromo aqui vale quanto? Mais 6, tá? Aí este cromo, tá? No processo oxidativo, ele vai a NOx mais 3. Teve uma expressão aqui, uma equação aqui trazia de forma correta, não trazia. Só colocava o cromo mais 3. Mas se você der um Google e for observar, muitas vezes aparece assim, você tem o CR2, abre parênteses, SO4, 3. E aí para saber o NOx aqui, faz aquela regrinha do abraço, né? Você vem aqui e faz cruzado aqui os índices, de modo que o valor que está aqui embaixo é a carga do outro. Era assim. Então aqui fica mais 3 e aqui fica mais 2, certo? Mas essa questão pede apenas o NOx do cromo na forma de cromato. Até aí, tranquilo. Aí este cromo mais 6 é amarelado, um amarelo caindo para um laranja ali. E aí quando entra em contato com o álcool, ele vai oxidar o álcool, tá? O dicromato, no caso o cromo, sofre redução e sai da forma mais 6 para mais 3, e podendo ir até mais 2, tá? E aí vamos lá, para finalizar, a questão 22 fala da fermentação alcoólica, certo? E aí fizemos essa prática no laboratório, foi bastante interessante, onde o texto começa assim. A fermentação alcoólica com leveduras de cerveja é um processo que converte açúcares em álcool e dióxido de carbono. As leveduras como a Saccharomyces cerevisiae desempenham um papel crucial ao consumir açúcares, olha aí, açúcares do mosto, criando álcool e contribuindo para o perfil de sabor da cerveja, por exemplo. O processo envolve diferentes fases, fermentação, primária, maturação, no caso está falando aqui da cerveja, certo? O processo envolve, certo? Aí fala das cepas da levedura, porque diferentes cepas, diferentes tipos de cerveja, o amargor, enfim. A cerveja IPA, por exemplo, ela tem um amargor muito maior. Então, a depender do tipo de cepa e do processo, você tem diferentes tipos de cerveja, inclusive, certo? E vamos lá, durante as aulas do laboratório de ciências foi possível observar a fermentação alcoólica do caldo de cana com o objetivo de obtenção do álcool etílico. Caldo de cana para obtenção de álcool etílico. A respeito do processo de fermentação, apresente a equação simplificada da reação e apresente corretamente o nome do processo de separação utilizado. Cara, a equação simplificada aqui seria, eu posso botar aqui a glicose,
tá? C6H12O6, tá? Eu tenho aqui a ação do fungo, certo? Uma ação enzimática aqui. E aí, perdão, eu tenho a ação do fungo, certo? E como produto eu vou ter o quê? CO2 mais C2H5OH. Quando eu falo equação simplificada, não há nem a necessidade de você efetuar o balanceamento, certo? Basta você evidenciar que o açúcar ele é quebrado, né? Tem a reação chamada de glicólise para a formação do CO2 e do álcool, tá? Eu até poderia tentar efetuar o balanceamento aqui. Como efetuar? Eu tenho 6 carbonos aqui, eu tenho 3 carbonos aqui. E aí, hidrogênios eu tenho 12, aqui eu tenho apenas hidrogênio aqui, eu poderia colocar um 6, não, 6 aqui, eu coloco um 2 aqui na frente. Aí eu tenho 12 aqui, aqui eu tenho 6 hidrogênios vezes 2, 12. Hidrogênio ok, carbonos aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 6. Então posso colocar aqui 4. 4 não, perdão, 2. E aí, deixa me ver. Eu tenho 4 carbonos, com mais 4 aqui, 6, certo. Os hidrogênios estão ok. Falta ver os oxigênios. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 6. Está balanceada a equação. Então teria C6H12O6 formando 2CO2 mais 2CH2, perdão, C2H5OH, certo? Mas, claro, isso aqui não há necessidade de você fazer esse balanceamento. Quando eu falo da equação simplificada, é só você colocar a glicose ali sendo convertida em CO2 e álcool, tá? Nesse processo, obviamente, eu tenho também a formação de energia, né? O ganho de energia, já que o fungo vai se alimentar mediante a quebra da glicose. Então, aqui ao final da reação, eu teria mais energia, certo? Poderia até ser interessante se colocar, mas dessa forma já atende a situação. E aí, claro, qual que é o processo de separação utilizado para a obtenção do álcool? Ora, se eu quero separar o álcool daquele caldo fermentado, o processo de separação vai ser a destilação, certo? Pode ser destilação simples ou fracionada. No caso da destilação simples, você vai obter ali um álcool com um teor de água muito grande. Álcool e água, eles interagem bastante. Então, por mais que o álcool ele saia, ele carrega consigo ainda uma grande quantidade de água. Ele vai conseguir carregar porque a interação é muito forte entre as duas substâncias. Mas a destilação fracionada te daria um produto com baixo teor de água. Então, por exemplo, o álcool combustível, tá? Ele tem uma concentração de etanol acima de 90%. Beira aí 94, 95%, por exemplo, de álcool. E o restante é água. Já no caso da cachaça, por exemplo, nós temos aí 40% em média de álcool, o resto é água. Então perceba que até o próprio processo de separação para obtenção do álcool, ele influencia no tipo de produto que é obtido, certo? Mas você colocando destilação, não tem nenhum problema, acho que já é mais suficiente, né? Então, jovens, o vídeo é esse, 1h e 20 minutos, bati o recorde aqui, mas eu espero que vocês tenham compreendido como é que funciona todo o processo, enfim. Nada de diferente do que a gente já viu no decorrer do ano, tá? Então é isso, jovens. Bons estudos, bom descanso. E é isso. Boa sorte a todos e até. Valeu!